Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês meus palpites para o concurso 1004 da Loteca, concurso deste final de semana, com jogos que serão realizados neste sábado e também no domingo. Vamos começar com os nossos palpites, mas antes, porém, roda aí a vinheta e vamos que vamos! É isso aí, vamos começar aqui com os nossos palpites e também as nossas análises para o primeiro jogo entre Corinthians e Santos, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians joga em casa buscando a liderança do campeonato, está em segundo lugar, tem 28 pontos e por outro 25 pontos, melhor dizendo, e por outro lado o Santos é o oitavo colocado com 18 pontos. O Corinthians joga no meio de semana que vem pela Copa Libertadores, recebe em casa o time do Boca Juniors, e o time do Santos visita a Venezuela para jogar pela Copa Sul-Americana contra o Deportivo Táchira. Aqui é um jogo difícil, os dois times poderão poupar jogadores, mas como o Corinthians joga em casa e também precisa focar no Campeonato Brasileiro, onde, como eu falei, busca a liderança, eu vou apostar nele. Então meu palpite para esse jogo número 1 é coluna 1, vitória do Corinthians. Jogo 2, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro entre Bahia e Novo Horizontino. O Bahia perdeu para o Atlético Paranaense no meio de semana pela Copa do Brasil por 2-1 no jogo da ida, jogando em casa, e agora foca as atenções para a Série B, onde o time busca o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, que é inclusive o principal objetivo da equipe nessa temporada. O Bahia não passa confiança, mas como ele está melhor posicionado na tabela de classificação em relação a esse time do Novo Horizontino, o Bahia hoje é o terceiro colocado, tem 25 pontos, e o Novo Horizontino é o 15º, tem apenas 14 pontos. Então aqui eu vou apostar no Bahia. Vou, portanto, nesse jogo número 2 de coluna 1, vitória do Bahia. Jogo 3, pela Série A do Campeonato Brasileiro entre Atlético Paranaense e Bragantino. O Atlético Paranaense faz um ótimo campeonato com o técnico Filipão, é o terceiro colocado, tem 21 pontos. O Bragantino está em nono lugar com 18 pontos. Um jogo difícil, porque o Atlético Paranaense joga contra o Libertad do Paraguai no meio de semana que vem pela Copa Libertadores, inclusive irá poupar jogadores. O Bragantino vem numa crescente, vem evoluindo no campeonato. Aqui eu vou usar um duplo aberto neste jogo, então meu palpite para o jogo número 3 é coluna 1 ou coluna 2, portanto, como o Atlético Paranaense, como eu falei, vai poupar jogadores, nós podemos ter aqui um jogo aberto. Então o meu palpite para ele é coluna 1 ou coluna 2. Jogo 4, agora pela Série C do Campeonato Brasileiro. Este jogo é um jogo que foi adiado, o jogo entre Botafogo da Paraíba e Mirassol. Esse jogo vai para o sorteio. Se eu fosse arriscar um palpite para esse jogo, eu usaria um duplo no Botafogo da Paraíba, porque ele está em quarto lugar com 20 pontos. O Mirassol faz um bom campeonato, é o líder, tem 23 pontos. É um jogo equilibrado aqui, mas como o Botafogo da Paraíba joga em casa, eu usaria um duplo nele. Mas o correto, evidentemente, como esse jogo vai para sorteio, você marcar um triplo nele nesse jogo número 4, beleza? Então, seguindo aqui com o jogo número 5 entre Flamengo e América Mineiro, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está em quarto lugar, está em 14º lugar, melhor dizendo, com 15 pontos, e o América Mineiro é o 16º colocado, também com 15 pontos. O Flamengo faz uma campanha ruim, mas é um time grande, joga em casa, leva inclusive vantagem nos últimos confrontos. Então eu vou apostar no Flamengo. Meu palpite, portanto, para esse jogo número 5 é coluna 1,
vitória do Flamengo. Jogo 6, pela Série B do Campeonato Brasileiro, entre Sport e Brusque. O Sport está na briga pelo acesso, no momento ele está em 5º lugar com 20 pontos e o Brusque está em 9º lugar com 16 pontos. O Sport joga em casa, tem mais tradição, inclusive é um dos favoritos a conquistar o acesso. Então eu vou aqui nesse jogo número 6, vou de coluna 1, vitória do Sport. Jogo 7, pela Série A, entre Atlético Mineiro e Fortaleza. Um jogo complicado. Aqui o Atlético Mineiro está em 4º lugar com 21 pontos. O Fortaleza é o penúltimo colocado do campeonato, tem apenas 10 pontos. Os dois times estão envolvidos na Libertadores também. O Atlético Mineiro viaja até o Equador para jogar contra o Emelec. E o Fortaleza recebe o Estudiantes da Argentina em casa. Aqui eu vou apostar no time do Atlético Mineiro por ser um time grande, por jogar em casa, mas você pode prestar atenção nesse jogo porque o Fortaleza pode surpreender o time do Atlético no estádio do Mineirão, né? O Atlético pode inclusive ir com um time alternativo e o Fortaleza, como está numa situação delicada, pode buscar reabilitação, né, diante desse jogo, priorizar esse jogo, usando força máxima. Mas, como eu falei, vou no time grande. Meu palpite para esse jogo número 7, portanto, é coluna 1, vitória do Atlético Mineiro. Jogo 8, pela Série B do Campeonato Brasileiro, entre Tombense e Náutico. O Tombense faz um ótimo campeonato, está em 6º lugar com 19 pontos e o Náutico está em 17º lugar com 13 pontos. O Náutico está inclusive na zona de rebaixamento, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então aqui, apesar do Náutico ter mais tradição, eu vou acreditar no Tombense pelo momento que ele está vivendo. Então meu palpite para esse jogo número 8 é coluna 1, vitória do Tombense. Jogo 9, entre Botafogo de São Paulo e Manaus, jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está em 12º lugar com 14 pontos e o Manaus é o oitavo colocado com 17 pontos. Um jogo equilibrado, confronto difícil aqui, os dois times brigando por classificação na próxima fase da competição. Aqui eu vou usar um duplo no Botafogo, então meu palpite para esse jogo número 9, portanto, é coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Botafogo de São Paulo ou empate. Jogo 10, entre Avaí e Palmeiras, um jogo em que o Palmeiras defende a liderança. No momento ele tem 28 pontos, 3 a mais que o segundo colocado, que é o Corinthians, que tem 25 pontos. O Avaí, por sua vez, está em 11º lugar com 17 pontos. Aqui eu vou apostar no Palmeiras, mesmo que porventura o Palmeiras use um time alternativo, porque também joga na Libertadores na semana que vem. Eu acredito que mesmo assim o Palmeiras é favorito para esse jogo, faz um bom campeonato. Então, o Palmeiras também busca se distanciar na liderança. Então, meu palpite para esse jogo número 10 é coluna 2, vitória do Palmeiras. Jogo 11, pela Série A, entre Botafogo do Rio e Fluminense. Um clássico, portanto, quando se trata de um clássico, tudo pode acontecer. O Botafogo está em 7º lugar com 18 pontos, a mesma pontuação do Fluminense, que está em 6º lugar. Aqui eu vou usar uma coluna do meio, um pouquinho de favoritismo para o Fluminense, por ter um elenco superior, mas o meu palpite para esse jogo número 11 é coluna do meio, empate seco. Jogo 12, entre Ceará e Atlético Goianiense, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará é o 13º colocado com 16 pontos, a mesma pontuação do Atlético Goianiense, que está em 12º. Aqui eu vou usar mais um duplo também nesse jogo. No Ceará, os dois times jogam na semana que vem pela Copa Sul-Americana.
Então, por jogar em casa, eu vou usar um duplo no Ceará, vou portanto de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Ceará ou empate neste jogo número 12. Jogo 13 entre Goiás e Cuiabá pela Série A do Campeonato Brasileiro, os dois times brigando contra o rebaixamento. O Goiás está em 17º com 14 pontos e o Cuiabá está em 18º com 13 pontos. Os dois times abrem ali a zona de rebaixamento. Aqui eu vou usar uma coluna do meio também, vou de empate seco. Se você tiver um duplo nesse jogo, use no Goiás. Mas o meu palpite para esse jogo número 13 é coluna do meio, empate seco. E para finalizar, jogo 14 entre São Paulo e Juventude. O São Paulo é o 10º colocado, tem 18 pontos. O Juventude é o lanterna do campeonato, tem apenas 10 pontos. Aqui eu vou apostar no São Paulo, é um time grande que joga em casa, está melhor posicionado na tabela, buscando inclusive as primeiras colocações do campeonato. Então meu palpite, portanto, para esse jogo número 14 é coluna 1, vitória do São Paulo, beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites, que você esteja fazendo as suas apostas. E por hoje é só, um grande abraço para você, boa sorte e até a próxima.